O executor estreitou os olhos quando ouviu a apresentação de Amanda. Ele abriu a boca e disse lentamente: Você disse que pertence ao clã das bruxas e seu nome é Amanda Bruni. Você sabe o que isso significa? Eu não sei, mas pelo que eu consigo lembrar esse é meu nome verdadeiro. Eu não sei o que aconteceu, pois minha memória é vaga, mas posso te mostrar que sou realmente uma bruxa. Amanda disse enquanto acenava com as mãos. Um par de adagas requintadas apareceu. As adagas tinham cabo preto e sua lâmina tinha cor de sangue. Esta era a arma da alma de Amanda, ela a chamava de adaga carmesim cortante. Isso é realmente uma arma da alma. George, o executor, subconscientemente deu um passo para trás enquanto olhava para as adagas nas mãos de Amanda com os olhos arregalados. Você! Amanda Bruni é realmente seu nome? Ele murmurou enquanto movia seus olhos no rosto de Amanda. Agora que ele pensou sobre isso, sua aparência era um pouco familiar. Seus subordinados ficaram confusos, pois não sabiam o que isso significava. Eles apenas observaram o grupo de Amanda enquanto baixavam suas armas. Você! 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 Gragas apontou o dedo para Amanda e seus olhos pareciam prestes a saltar. Ele não podia acreditar. Amanda era uma bruxa e ele nem percebeu que estava viajando com uma bruxa. Lembrou-se de que Solta disse que tinha uma amiga bruxa, mas quem teria pensado que ele estava falando de Amanda? Se você é realmente Amanda Bruni, então você é a jovem senhorita. George se ajoelhou em um joelho e olhou para seus subordinados. Diga ao líder do clã e aos anciãos do clã sobre isso. Solta observou a cena se desenrolar diante de seus olhos. Ele encontrou o território principal do clã das bruxas e a única coisa que ele precisava fazer era descobrir a verdade, e então ele poderá completar a missão 3. Eles levaram muito tempo apenas para encontrar este lugar. Ele esperava poder terminar essa missão o mais rápido possível. Jovem senhorita. Amanda ficou confusa quando ouviu as palavras de George. Sim, você pode não se lembrar disso porque você ainda era uma criança naquela época, mas seu pai era o ex-líder do clã das bruxas, disse George em um tom respeitoso. Ele se levantou e se virou: Deixe-me guiá-la para o nosso clã, jovem senhorita. Ok. Amanda assentiu subconscientemente. Solta olhou para Sten e Gragas que ainda estavam atordoados e disse: Vamos. Eu quero ver a facção das bruxas deste mundo superior. Gragas saiu de seu torpor e olhou para Solta. Eu tenho um monte de perguntas que eu quero fazer a você mais tarde. Certo. Solta assentiu pois já tinha uma ideia do que Gragas queria perguntar. Sten o seguiu enquanto olhava para Amanda. Ele não era diferente de um escravo em sua condição atual, então ele já sabia que Amanda era uma bruxa, mas ele não achava que ela teria uma posição alta no clã. A filha do líder do clã anterior? Isso é insano. Enquanto caminhavam, Amanda fez a George várias perguntas relacionadas à sua identidade. Ela havia dito a ele sobre sua falta de lembranças, ela se lembrava que o clã das bruxas foi exterminado. George riu em resposta às suas palavras. Ele disse que uma grande batalha ocorreu no continente central há várias décadas. A batalha fez com que muitos de seus clãs morressem e esse deve ser sua única lembrança. Ela deve ter testemunhado seus membros do clã morrerem diante de seus olhos e isso a traumatizou, fazendo com que sua memória desse incidente se espalhasse. O que aconteceu com meus pais? Amanda perguntou em voz baixa. Perdoe-me por minha grosseria, mas... Ambos morreram na batalha décadas atrás. Eles arriscaram suas vidas para proteger o clã. George disse com um olhar solene. Ele então começou a explicar a estrutura da batalha naquele momento. Naquela época, o clã das bruxas era um dos 4 clãs do continente central. Sua influência e poder foram enormes, pois abrangem todo o continente, perdendo apenas para a União da Paz. Os poderes dominantes do continente central naquela época eram os 10 impérios, 6 pavilhões,
4 clãs, uma masmorra e um parlamento. Foi pacífico, mas cada grupo estava verificando um ao outro e ninguém se atreveu a quebrar o equilíbrio. Até que um dia, uma herança de um deus apareceu na Terra. Agitou as águas calmas do continente e cada grupo começou a reunir secretamente seus exércitos. No início, eles deram as mãos para adquirir a herança e simplesmente a dividirão depois de adquirirem os tesouros. Funcionou e todos eles dividiram os tesouros de forma justa. Mas quem teria pensado que o herdeiro do poderoso imperador da época seria assassinado? O império era um dos 10 impérios e o imperador concedeu o tesouro ao príncipe herdeiro. Infelizmente, alguém matou o príncipe herdeiro e levou o tesouro. O imperador ficou furioso e lançou uma investigação em larga escala. Ele descobriu que todas as evidências levaram a um dos 4 clãs, o Clã das Sombras. O Clã das Sombras negou todas as acusações do imperador. Poucos dias depois, o tesouro do príncipe herdeiro foi encontrado nas proximidades do território do Clã das Sombras. Eles eram os culpados, mas o líder do Clã das Sombras insistiu que eles não mataram o príncipe herdeiro e não cobiçaram o tesouro. O imperador não os ouviu e devido à sua raiva, ele lançou um ataque em grande escala ao Clã das Sombras. Era o início dos tempos caóticos. Outro império havia perdido um herdeiro e isso foi feito por envenenamento. A única organização que dominou o caminho do veneno no continente foi o Pavilhão da Névoa Verde, um dos 6 pavilhões. A mesma coisa aconteceu com as outras facções e se transformou em uma guerra. Essas organizações gigantescas lutaram entre si. Naquela época, o Clã das Bruxas uniu forças com a União da Paz, Pavilhão da Névoa Verde, Império Brumin e Clã da Tranquilidade. Foi uma batalha dura e matou milhões de pessoas inocentes. Na última batalha, o líder do Clã das Bruxas se sacrificou junto com os anciões do clã. Eles venceram, mas a que custo? Então eles decidiram se isolar depois da guerra para recuperar lentamente suas forças. Isso aconteceu? Eu não conhecia a história interna daquela guerra. Só sei que lutei e matei inúmeras pessoas para sobreviver. Gragas disse com um suspiro ao se lembrar de como sua família morreu naquela maldita guerra. Souta olhou para George estranhamente. George parecia estar dizendo a verdade, mas Souta sabia que era falso. Se fosse verdade, ele teria completado a missão 2, mas infelizmente, ele não recebeu nenhuma notificação do sistema. Por sua expressão e tom, ele está dizendo a verdade, mas... Parece que George realmente não testemunhou como os pais de Amanda morreram. A informação só lhe foi passada e ele acreditou. Não, todos no Clã das Bruxas acreditavam. Os pais de Amanda não sacrificaram suas vidas. Há mais do que isso. A informação foi alterada. Souta estava convencido de que alguém manipulou a guerra, mas não se importava com isso. Ele só queria saber a verdade para completar a missão em cadeia. Logo, o grupo chegou em frente a um portão metálico de 15 metros de altura. O portão estava exalando uma aura feroz ao redor e eles podiam ver runas piscando na superfície. Chegamos. George disse enquanto olhava para Amanda antes de abrir o enorme portão. Além do portão havia um castelo enorme e grandioso. A densidade de mana no ar era 3 vezes maior do que fora. Parece que o Clã das Bruxas era realmente um clã próspero. Eles ainda tinham uma matriz que poderia reunir mana em torno de seu território. Filas de pessoas esperavam por eles do lado. Todos eles estavam emitindo a aura de especialistas de rank B. As pessoas na frente eram de classificação mais alta, então eram pelo menos especialistas de rank A. Souta ignorou o resto enquanto concentrava sua atenção nos 3 mais velhos que esperavam na porta do palácio. Os 3 velhos tinham sorrisos de boas-vindas no rosto enquanto olhavam para Amanda. Esses 3 velhos estão no reino das algemas. Sua expressão ficou sombria. Ele olhou para a esquerda e para a direita, pois podia sentir vários especialistas de rank S nas proximidades. Ele não se importava com o rank S alto e abaixo, pois as únicas pessoas capazes de vencê-lo eram o rank S máximo.
Mas então, o número de ranks S neste clã foi maior do que ele esperava. 3 no reino das algemas. Mais de 50 no reino da solidificação. Mais de 100 no reino da mana líquida. Mais de 500 especialistas de rank B. Droga! Parece que ele estava olhando para a matriz de uma família nobre de alto escalão em Imperium. Se eles tivessem um semideus em suas fileiras, seria capaz de rivalizar com essas grandes famílias. O clã das bruxas era poderoso e pressionava o ombro de Solta. Se uma batalha ocorresse aqui, então ele não duraria muito contra os 3 especialistas no reino das algemas. Se ele tivesse sorte o suficiente, ele duraria apenas 1 minuto contra eles. Apenas monstros na 4ª evolução e acima poderiam derrotar humanos e demis que quebraram suas algemas. Mesmo os dragões, uma das espécies mais fortes, não duravam mais de 10 minutos enquanto estivessem na 3ª evolução. Mas ele não estava desencorajado por este fato. Ele ainda estava no nível 51 e nem comprou todos os órgãos do legado. Ele ainda tinha olhos galácticos e veias estelares, o que sem dúvida aumentaria sua força. Ele também precisava atualizar sua classe depois de comprar esses 2 para promover ainda mais sua força. No momento em que ele estiver no nível 59, ele tinha certeza de que seria capaz de lutar contra alguém no primeiro nível no reino das algemas ou até mesmo matá-lo. Ele superaria os feitos de Barga. Se ele perguntasse a alguém no continente de Giza sobre quem é o mortal mais bem-sucedido, a maioria responderia a Bargan por causa de seus feitos. Quando Bargan ainda era um rank A, ele já podia lutar e derrotar 10 especialistas rank S sem equipamentos de alta qualidade. Era isso que ele queria, quebrar o bom senso. Bem-vinda de volta, jovem senhorita. Todos pensavam que você estava morta. Um velho de longos cabelos brancos e barba longa deu um passo à frente. Ele estava vestindo uma túnica vermelha e uma túnica preta com detalhes dourados. Só de olhar para ele, Solta podia adivinhar que as roupas desse velho eram um tesouro de grau vermelho. Até a pulseira e o anel do velho eram de grau vermelho. A julgar por isso, ele estava definitivamente em uma posição mais alta do que os 2 velhos ao seu lado. Este é o atual líder do clã das bruxas. Ele disse interiormente enquanto observava o velho. A aura desse velho era ainda mais forte do que Elis, uma especialista no reino das algemas que o ajudou na cidade central. Você pode não se lembrar de mim, mas eu sou seu tio, Rovan Bruni. Eu subi depois que seus pais sacrificaram suas vidas na guerra. O velho se apresentou ao dar as boas-vindas a Amanda, a filha do anterior líder do clã. Oh, obrigado. Amanda ficou impressionada com a hospitalidade deles. Até o líder do clã a recebeu pessoalmente e ela nem conseguia acreditar que seu pai era o líder do clã anterior. Ela sempre pensou que ela era apenas um membro normal do clã. Os outros 2 velhos também se apresentaram. O velho à direita era o ancião Gal. Ele tinha um cabelo branco curto e seu rosto estava cheio de rugas. Sua barba era longa que chegava ao peito. O velho da esquerda era baixo e parecia frágil. Ele era careca, mas seus pelos faciais eram grossos como o ancião Gal e o líder do clã. Ele era o ancião Ami, um dos 2 anciões restantes do clã das bruxas. Venha, deixe-me tratar você e seus amigos com algumas iguarias do nosso clã. Rovan sorriu quando se virou e começou a andar. Seu movimento era fluido e elegante. Obrigada. Amanda assentiu e seguiu o líder do clã. Solta, Gragas, Sten e Encha simplesmente a seguiram sem dizer nada. Eles só podiam observar a situação se desenrolar diante de seus olhos, pois a pressão trazida por esse clã era tremenda. Embora o clã pareça amigável para eles, eles sabiam que era apenas por causa de Amanda. Sem ela, o clã os mataria no momento em que pisassem neste lugar. Embora o clã das bruxas seja poderoso, em comparação com a União da Paz agora eles ainda estão em falta, sussurrou Sten para Gragas. É natural. Eles não se isolariam se não sofressem pesadas baixas na guerra décadas atrás, respondeu Gragas.
O clã das bruxas tinha um total de 12 anciões décadas atrás, mas apenas 2 anciões permaneceram. O único requisito para se tornar um ancião era chegar ao reino da extinção. Como ninguém havia alcançado o reino da extinção nas últimas décadas, o número de anciões permaneceu o mesmo. É por isso que até agora eles não se mostraram ao público. Todos saberão o quão fraco o clã das bruxas se tornou e várias organizações tentariam invadir seu território em busca de tesouros. Dentro da enorme e ampla sala, o grupo estava sentado em frente a uma longa mesa. O clã das bruxas preparou um banquete para Amanda. A hospitalidade deles estava no auge e Solta se sentiu incomodado com o que eles mostraram. Rovan e os 2 anciãos fizeram várias perguntas a Amanda sobre sua jornada. Até fizeram perguntas a Solta e aos demais sobre Amanda. Tudo correu bem e tranquilo. Rovan mais uma vez explicou as coisas que aconteceram na guerra quando soube que Amanda achava que seu clã havia sido exterminado. Sua explicação foi a mesma de George, o executor, mas muito mais detalhada. Sinto muito por sua perda. Seus pais são lendas e eu os admirava do fundo do meu coração. Eles são realmente os heróis do clã das bruxas. Rovan disse a Amanda. Esse cara. Até a explicação dele é a mesma do executor. Solta disse interiormente enquanto olhava para Rovan com olhos desconfiados. Significa apenas que esse cara foi quem espalhou essa história falsa em todo o clã que todos acreditavam. Parece que ele ainda precisava investigar esse assunto completamente para completar a missão 3. Mas por onde ele deveria começar sua investigação? Rovan saberia se perguntasse descuidadamente às pessoas aqui sobre a guerra. Ou parece que como seus pais você é uma gênia. Você já alcançou o estágio intermediário do reino da exterminação em uma idade tão jovem. O ancião a me elogiou enquanto acariciava sua espessa barba branca. Se eles conhecessem Yanagi ou Brian, eles perceberiam quão idiota suas palavras soariam. Solta sentiu que suas palavras eram muito engraçadas de ouvir. Yanagi já estava no ápice do ranking quando a conheceu. Naquela época, seu nível de poder era apenas de rank C. Brian tinha o mesmo nível de poder que ele quando eles entraram no instituto e agora ele atingiu o ápice do ranking em pouco tempo. Bem, ele ainda não conseguiu derrotar Solta, que já poderia esmagar um rank S no auge. O que ele poderia fazer? Solta tinha uma trapaça chamada Sistema. Além disso, Yanagi estava no reino das algemas neste momento. Ele não conhecia sua proeza de batalha atual, pois não podia apenas avaliar com base nas palavras de Lin. Era apenas sua estimativa se ele pudesse segurá-la com a ajuda de Yuko, Doranja, Sten e Gragas. Ele também se perguntou se Yanagi poderia se igualar aos especialistas no reino das algemas do clã das bruxas. Ele só sabe que todos eles estavam no reino das algemas. Ele não sabia quantas algemas eles quebraram, incluindo Yanagi. Ele só podia estimar que o nível de poder deles estava no primeiro estágio no reino das algemas. Não é nada. Eu apenas tive sorte de chegar a este nível. Disse Amanda. Vamos apresentá-la ao gênio do nosso clã. Rovan sorriu e disse. Arfi, venha aqui. Apresente-se à jovem senhorita Amanda. Um homem bonito em seus 20 e poucos anos se aproximou de sua mesa. Ele olhou para Amanda e inclinou ligeiramente a cabeça antes de se apresentar. É um prazer conhecê-la, jovem senhorita. Sou Arfi Lotini, filho de George Lotini, o executor-chefe do clã das bruxas. É um prazer conhecê-lo também, eu sou Amanda Bruni. Amanda cumprimentou Arfi com um sorriso. Ele também está no estágio intermediário do reino da exterminação. Ele se tornará um ancião e tem potencial para alcançar o líder do clã no futuro. Rovan explicou a Amanda. Líder do clã, você pode me contar mais sobre meus pais? Amanda perguntou enquanto ignorava Arfi. Ela veio aqui para aprender mais sobre seus pais para não ouvi-los elogiar outra bruxa na frente dela. Rovan e os 2 anciãos contaram a Amanda várias histórias sobre seus pais. Ela gostava de ouvir as histórias sobre seus pais.
Ela sempre se perguntou o que aconteceria se seus pais ainda estivessem vivos. Era meia-noite. O líder do clã havia providenciado um quarto para o grupo. Amanda estava deitada em sua cama enquanto olhava para o teto. O clã das bruxas que ela assumiu que havia morrido estava vivo e isso diminuiu o peso em seu coração. Ela está sempre vivendo uma vida pensando que todos morreram e isso a tornou brutal e cruel no passado. Seu coração estava tranquilo agora. O único arrependimento que ela tinha era que seus pais haviam morrido. Se seus pais estivessem aqui, então tudo seria perfeito. De repente, uma batida soou em sua porta. Knock. Knock. Ela se sentou e olhou para a porta enquanto estreitava os olhos. Quem é? Ela perguntou-se perguntando quem iria bater em sua porta à meia-noite. Sou eu, ancião Guan. Souta estava sentado no centro do quarto em posição de lótus. Com um orbe de monstro em sua palma, ele estava guiando lentamente o Pharaoh em seu corpo. De repente, um som familiar soou em sua mente. Asterisco Jin, asterisco. Parabéns por completar a missão 3. Você recebeu uma carta de habilidade de nível, uma carta de habilidade em branco, 10 pontos de habilidade, 20 pontos de atributos livre e 100.000 ex. Correção da memória da Amanda. O está acontecendo. Que? Souta abriu bem os olhos quando viu a mensagem em sua mente. O que aconteceu? Ele rapidamente se levantou e colocou o orbe do monstro no bolso. Havia apenas uma razão pela qual ele completou a missão 3. E foi através de Amanda. Isso significa que ela de alguma forma descobriu a verdade sobre seus pais. Amanda se levantou e caminhou em direção à porta. Ela levantou a mão e agarrou a maçaneta antes de abri-la lentamente. O que estava atrás da porta era um velho com cabelo branco curto e uma longa barba. Ele era um dos 2 anciões restantes no clã das bruxas, ancião Guan. Por que você está aqui, ancião? Há algo errado? Ela perguntou em voz baixa enquanto olhava para fora e a única pessoa que ela podia ver era o ancião Guan. Além dele, não há mais nada que ela possa encontrar. Mas por que o ancião Guan apareceria na frente de sua porta à meia-noite? Jovem senhorita, perdoe-me por minha grosseria, mas eu tenho algo para lhe dizer. O ancião Guan disse enquanto inclinava levemente a cabeça. Seus olhos estavam cheios de remorso quando ele olhou para Amanda. O que é isso? Amanda perguntou enquanto inclinava ligeiramente a cabeça. Sobre seus pais. Ancião Guan disse em voz baixa enquanto olhava para os olhos de Amanda com um olhar sério. Venha para dentro do quarto. Amanda hesitou por um momento antes de abrir a porta. Ela os ouviu junto com o líder do clã falar sobre seus pais, mas de alguma forma ela sentiu que eles não divulgaram nenhum detalhe importante para ela. Ela queria conversar com Souta sobre essa sensação desconfortável amanhã de manhã, mas parece que esse ancião ia revelar algo para ela. Meu clã, meus pais, por que sinto que algo está errado? Ela disse interiormente enquanto observava o ancião Guan entrar no quarto. O ancião sentou-se em frente à mesa e ela sentou-se em frente a ele. A atmosfera estava fria e eles podiam ouvir o barulho do vento do lado de fora da sala. O ancião Guan suspirou antes de olhar para Amanda. Ele lentamente abriu a boca e perguntou, jovem senhorita, você acredita que este não é o único planeta que tem seres vivos no universo? Sim, existem registros no continente sul sobre isso. Esses planetas estão muito longe de nós, então eles não podem ser alcançados por meios normais. Eles só poderiam estabelecer círculos de teletransporte para chegar facilmente a esses planetas. Mas ninguém sabe como usar esses círculos de teletransporte hoje, respondeu Amanda. Exatamente. Várias décadas atrás, a maioria das grandes organizações em nosso mundo sabia como criar e ativar círculos de teletransporte. É o mesmo para nosso clã. Tínhamos alguns planetas sob nosso domínio antes da guerra ocorrer. Estranhamente, todos os especialistas em círculos de teletransporte morreram na guerra.
Sua mãe e seu pai estão incluídos nesses especialistas. O que? Amanda arregalou os olhos. O Conselho dos Mundos Superiores. Você já ouviu falar sobre isso antes? O ancião Guan perguntou. Amanda balançou a cabeça e disse: já ouvi falar disso antes, mas não sei se é verdade ou não. As informações sobre essa organização são muito poucas. Esta organização está relacionada à morte dos especialistas em círculos de teletransporte? Ela tinha ouvido o Conselho dos Mundos Superiores antes. Era a época em que Solta conversava com aquela mulher chamada Elis. A guerra de décadas atrás é sua conspiração para controlar nosso mundo. A herança do Deus que apareceu foi obra deles e eles também são responsáveis pelos assassinatos em diferentes facções naquela época. Eles fizeram todos lutarem entre si e quando todos estavam fracos eles lentamente se infiltraram em nosso mundo para controlá-lo. O Conselho dos Mundos Superiores é uma organização que conhecemos pouco. É misterioso e poderoso ao mesmo tempo. Eu nem sei a extensão de sua força total, pelo que ouvi apenas algumas pessoas do Conselho entraram em nosso mundo. Isso significa que as pessoas que criaram a guerra não são tudo. Essa é a razão pela qual eles nem sequer lançaram um ataque frontal em nossas bases. O ancião Guan respirou fundo antes de continuar. Mas esse é realmente o caso? Deuses são reais e eles estão no Conselho dos Mundos Superiores. O Conselho controla a União da Paz e nós nem percebemos. Nosso clã formou uma aliança com ela para derrotar as outras organizações, mas então antes de percebermos, lentamente caímos na armadilha deles. Amanda não disse nada. Ela continuou ouvindo as palavras do ancião Guan. A informação que ela recebeu agora era algo que ela não esperava. Era uma informação enorme que poderia criar o caos lá fora. Seus pais o visitaram naquela época para verificar sua condição, mas eles nem sabiam que o inimigo iria atacar. Rovan, o atual líder do clã, traiu seus pais. Seus pais foram impotentes contra ele quando ele os pegou desprevenidos. Ele conspirou com o Conselho dos Mundos Superiores e levou à morte de milhares de nossos membros de clã. É tudo por causa do tesouro na herança do Deus chamado Impulsionador da Alma. Era um tesouro que poderia melhorar a alma de uma pessoa para o próximo nível, mas para nós, bruxas, isso aumentará nossa arma da alma. Oh, que! Oh, líder do clã! Ele é a causa da morte dos meus pais? Amanda não acreditou no que ouviu. O líder do clã Rovan era o irmão mais novo de seu pai, então ele era seu tio. Mas ele não esperava ouvir algo assim do ancião Guan. Então, por que ele olharia com aqueles olhos? Aqueles olhos gentis. É um ato? Mas era muito real para ser um ato. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Sobre o conselho, apenas um punhado de pessoas sabia sobre eles em nosso mundo. O que eu estou querendo saber é como você sobreviveu. Todos pensaram que você morreu, jovem senhorita. Você não deveria ter voltado aqui, então eu sugiro que você deixe este lugar o mais rápido possível antes que o líder do clã faça algo com você. O ancião Guan olhou para Amanda com um sorriso torto e disse: mas estou feliz por poder vê-la no final. Nossa jovem senhorita ficou linda e seus pais ficarão orgulhosos de você. Ah, e eu? Amanda olhou para o chão com os olhos vazios. De repente, ela agarrou sua cabeça quando uma dor intensa a assaltou. Argue! O ancião Guan percebeu que algo estava errado com Amanda. Ele rapidamente se levantou e verificou seus pulsos. O que há de errado, jovem senhorita? Solta ficou surpreso quando de repente recebeu o aviso do sistema dizendo que completou a missão 3. Ele estava apenas planejando investigar a verdade, pois a história do líder do clã era falsa, mas ele não esperava que a completaria dessa maneira. Ele recebeu 10 pontos de habilidade para completá-lo e tinha um total de 32 pontos de habilidade. Quando ele abriu o selo e comprou o coração nebuloso ele deixou 4 pontos de habilidade.
Então, ele completou a missão 2, e isso aumentou seus pontos de habilidade em 7. Ele treinou por 2 semanas e alguns de seus membros da legião completaram alguma missão naquele meio tempo, então ele ganhou alguns pontos de habilidade dessa maneira. 32 pontos de habilidade foram suficientes para liberar uma das habilidades do legado, mas não foi para integrá-la em seu corpo. Então ele iria guardá-lo por enquanto. Amanda. Solta chegou em frente ao quarto de Amanda. Ele rapidamente abriu a porta e viu Amanda no chão se contorcendo de dor. Ao lado dela estava o velho chamado Ancião Guan. Ele foi ao lado de Amanda e verificou sua condição. Ele não suspeitou que Ancião Guan foi quem fez isso, pois sabia que o sistema estava simplesmente consertando sua memória. Não estava relacionado ao Ancião Guan, mas Solta tinha certeza de que foi ele quem revelou a verdade para Amanda e a razão pela qual ele de repente completou a missão 3. Você. O Ancião Guan olhou para Solta e estreitou os olhos. Coloque Amanda na cama por enquanto, disse Solta enquanto caminhava para fora do quarto. Perguntaria a ele depois que Amanda recuperasse os sentidos. Ele podia ver pelo sistema que levaria apenas 5 minutos para consertar suas memórias. Droga! Isso é muito ruim. Ele não pôde deixar de olhar para a missão 4, que dizia ser a missão final desta missão em cadeia. Asterisco Jin, asterisco. Missão 4 desencadeada. Motim Missão 4, Amanda recuperou suas memórias. Ela é filha do líder do clã anterior. O atual líder do clã não está em seu juízo perfeito, alguém o está controlando. Proteja Amanda e mate o atual líder do clã das bruxas. Recompensas: 20 pontos de habilidade, 55 pontos de atributos livre e 50 milhões 6. Asterisco Jin, asterisco. Missão especial desencadeada. Clã Missão Especial, complete a missão 4 com menos baixas do lado do clã das bruxas. Recompensas, depende do número de sobreviventes. Porra! Pedir para matar um especialista no reino das algemas era demais. Era uma pergunta diferente se ele apenas parasse o líder do clã, mas matá-lo era uma liga totalmente diferente. Ele nem tinha certeza se tinha poder de fogo suficiente para desferir um golpe fatal em um específico no reino das algemas fraco. Rovan, o líder do clã, estava em seu quarto meditando. Ele de repente abriu os olhos e uma aura feroz cobriu seu corpo. Amanda, por que você não saiu deste lugar? Você até recuperou suas memórias para que eu fosse forçado. Não, eu. Ele disse para si mesmo e parecia que estava lutando. Yensha. Gragas. Sten. Venham aqui. Solta disse enquanto derramava um pouco de sua energia em sua voz. Os 3 saíram rapidamente do quarto depois que ouviram a voz dele. Seu tom era sério, então eles sabiam que era um assunto sério. Além disso, eles sabiam que Solta não ligaria para nada no meio da noite. Qual é o problema, Solta? Gragas perguntou enquanto esfregava os olhos. Ele estava dormindo quando ouviu a voz de Solta. Ele então parou ao ouvir a voz de Amanda na sala. Ela soava como se estivesse com dor. Isto. Sten olhou para o quarto antes de voltar sua atenção para Solta como se estivesse perguntando o que estava acontecendo. Venha. Nós saberemos a resposta. Além disso, um dos anciãos está dentro do quarto, então tome cuidado. Solta disse antes de se virar e entrar no quarto. Yensha, Sten e Gragas o seguiram. No momento em que entraram no quarto, viram Amanda se contorcendo de dor. Argue. Dói. Minha cabeça parece que vai explodir. Amanda rugiu enquanto agarrava sua cabeça com força. Ela não podia fazer nada para diminuir a dor. As imagens que surgiram em sua mente estavam torcendo com força sua memória. O ancião Guan se levantou enquanto olhava para o grupo. Ele estava prestes a dizer algo quando Solta perguntou algo. O que aconteceu aqui?
É meia-noite e você não iria visitar o quarto de Amanda se não fosse um assunto importante. Souta encarou os olhos do ancião Guan. Ele sabia que esse ancião não faria mal a Amanda, mas ainda precisava fazer isso para evitar suspeitas. Você está me perguntando educadamente, monstro. Você deveria ter cuidado com suas palavras na minha frente. Se você não viesse aqui com a jovem senhorita, eu teria te matado no momento em que te vi. Ancião Guan disse em um tom frio. Eu não me importo com a sua opinião sobre mim. Eu só quero saber o que aconteceu com Amanda. Ela está sofrendo no momento e não me diga que é apenas uma coincidência que você esteja no quarto dela. Souta não recuou. Embora este ancião fosse um especialista no reino das algemas, ele não se importava com isso. Ele sabia quem era o verdadeiro inimigo e estava apenas testando as águas para ver se havia outros inimigos neste clã. Afinal, sua missão especial era garantir a sobrevivência do clã das bruxas. Se houver menos baixas, suas recompensas serão maiores. Estou lhe dizendo que não sei o que aconteceu com a jovem senhorita. Estávamos conversando quando a jovem de repente se tornou assim. Eu nunca machucaria. É o que prometi aos pais dela. Ancião Guan disse enquanto olhava para Amanda. Logo, Amanda se acalmou. Ela estava respirando pesadamente e seu corpo estava encharcado de suor. Seus olhos estavam redondos como se ela estivesse chocada. Ela apenas recuperou suas memórias no passado. Eu me lembrei de tudo. Tio Rovan matou meus pais. Ela disse em voz baixa. Que? Sten e Gragas ficaram chocados quando ouviram suas palavras. Tio Rovan? Não é esse o nome do atual líder do clã? Se for esse o caso, então eles estavam junto de inimigos. Então é assim. Mas ainda falta um detalhe importante. Souta pensou enquanto olhava para a missão. A missão 4 disse que Rovan não está em seu juízo perfeito. Alguém o estava controlando. Desde que Amanda recuperou suas memórias, ele poderia simplesmente perguntar a ela. Mas... parece que você recuperou suas memórias, minha sobrinha. Uma voz soou atrás deles. O que Sten, Gragas, e o ancião Guan ficaram surpresos quando ouviram uma voz. Eles estavam prestes a olhar quando uma figura brilhou ao lado deles. Sua voz. Souta arregalou os olhos. Sua energia explodiu quando ele puxou a espada Vajra de sua bainha e a balançou atrás dele. Boom! Metade do quarto se desintegrou imediatamente quando a fumaça e a poeira encheram tudo à sua frente. Sua reação foi tão rápida que pegou Sten, Gragas, e ancião Guan surpresos. Você é bastante forte para um mero monstro de terceira evolução. Uma voz soou e a fumaça e a poeira desapareceram lentamente enquanto o vento soprava. O líder do clã Rovan foi revelado enquanto segurava a lâmina da espada Vajra com a mão nua. Embora o clã das bruxas tenha declinado e não seja tão forte quanto as principais organizações atuais, ainda não é um lugar que um mero monstro possa fazer o que quiser. Rovan disse enquanto olhava para Souta com olhos frios. Sua mão estava cheia de uma quantidade ilimitada de energia e impediu que ele fosse ferido pelo ataque de Souta. A luz azul pálida que cobria sua mão era tão densa que fazia a atmosfera vibrar. TSK. Souta estalou a língua. Ele sabia que Rovan estava no reino das algemas, mas possuir tanta força estava realmente além de suas expectativas. Se o clã das bruxas já era tão poderoso, então o que dizer das principais organizações como União da Paz ou Observadores da Noite? Dos 4 principais clãs que se juntaram à guerra décadas atrás, apenas o clã das bruxas foi deixado, mas eles foram reduzidos ao ponto de precisar se esconder apenas para se proteger. Bem, o que posso fazer? Sua cabeça é muito tentadora, pois me dará um monte de pontos. Souta disse com uma risada e derramou seu ferro em sua espada. Ele a puxou de volta e a empurrou rapidamente, mas Rovan reagiu mais rápido do que ele.
Rovan usou a palma da mão e aparou a lâmina antes de dar um golpe poderoso no estômago de Solta. Bam! Seu corpo se inclinou para trás antes de voar e bater nas paredes. Bang! Solta! Sten e Gragas gritaram enquanto levantavam as mãos para cobrir a cabeça. Solta! Amanda ainda estava um pouco cansada por causa da dor que sentiu quando recuperou suas memórias. Líder do clã. Por que você está fazendo isso? O ancião Guan deu um passo à frente e perguntou enquanto olhava para Rovan. Sua energia lentamente se esvaiu de seu corpo fazendo o ar ao seu redor ferver. Não importa o que, ele ainda era um ancião do clã, uma pessoa no reino da extinção. Rovan sorriu e gritou, discutem. O ancião Guan e a jovem senhorita Amanda nos traíram. Eles cobiçaram o título de líder do clã e me atacaram. Eles estão conspirando com as outras forças, então vamos impedi-los de deixar este lugar. Você está armando para nós. A jovem senhorita é sua sobrinha. Você realmente quer matá-la? O ancião Guan cerrou o punho com força. O que você acha? Rovan sorriu maldosamente enquanto olhava para os olhos do ancião Guan. Boom! Um férão espesso e denso varreu em todas as direções. A atmosfera de repente ficou pesada e as pessoas mais fracas sentiram a pressão da imensa energia. Solta saiu da fumaça enquanto estalava o pescoço. As feridas em seu corpo estavam se fechando em alta velocidade. Contanto que ele não recebesse um golpe mortal de seu inimigo, era quase impossível matá-lo em seu estado atual. Ah, porra! Isso dói muito. Ele ativou lentamente suas habilidades. Aura do Soberano da Noite, impulso de agilidade, impulso de força, fortalecimento muscular triplo, felicidade felina e manto sombrio foram todos usados ao mesmo tempo. A energia negra como jato cobriu lentamente seu corpo como uma armadura e ele usou a peculiaridade formação de escamas blindadas para torná-lo mais forte. Sten, Gragas, Yensha, façam o seu melhor para sobreviver. Especialmente você Gragas, você não tem um parasita, então sua velocidade de cura é várias vezes mais lenta que a nossa. Solta disse com um leve sorriso no rosto enquanto concentrava sua atenção no líder do clã Rovan. Rovan virou-se para Solta e disse, vá, então você se atreve a lutar comigo com suas habilidades patéticas. Solta abriu a boca lentamente e disse, ancião Guan, certo? Vou deixar Amanda aos seus cuidados. O ancião Guan estreitou os olhos. Ele olhou para as costas de Solta e sua energia varreu em todas as direções. Ele sentiu que a maioria dos membros do clã estava se reunindo do lado de fora, cercando-os completamente. Bruxas sob minha jurisdição. Espero que vocês possam confiar em mim desta vez. Eu não tenho tempo para explicar, mas o líder do clã foi quem nos atacou primeiro. O líder do clã Rovan só queria eliminar a jovem senhorita para impedi-la de arrebatar seu trono. Ele gritou enquanto derramava sua mana em sua voz para que todos pudessem ouvi-lo. Então, ele agarrou Amanda e atravessou o teto. Assim que o ancião Guan saiu com Amanda, Solta correu em direção a Rovan. Ele derramou uma enorme quantidade de ferro na lâmina e cortou horizontalmente. Lua carmesim. Você deve estar com muita vontade de morrer, né? Então, terei prazer em realizar suas vontades. Rovan disse em um tom frio antes de dar um soco poderoso. Boom! Ambos os ataques colidiram e todo o prédio explodiu rapidamente. O ancião Guan olhou para baixo antes de voltar sua atenção para as pessoas ao seu redor. Eles eram todos subordinados de Rovan, mas sua atenção estava no velho atrás. Até você. Ancião Ami. Ele cerrou os dentes e disse. Se o ancião Ami ficasse do lado de Rovan, a situação deles ficaria pior. Ele poderia parar o ancião Ami, mas quem iria parar o líder do clã e ancião Rovan? Ele sabia que o monstro e as outras 3 pessoas só podiam aguentaria por alguns minutos. Jovem senhorita, prepare-se. Isso vai ser um pouco difícil.
Ancião Guan estava no céu com Amanda em seus braços. Ao lado dele estava o ancião Ami, uma pessoa do mesmo nível. Embora os dois não tenham lutado antes, eles podem adivinhar vagamente que ambos têm o mesmo nível de poder. Então, para deter o ancião Ami, ele mesmo precisava fazer um movimento. Ele não podia deixar isso para seus subordinados, pois sabia que seus subordinados não poderiam ajudar em nada. Eles só podiam aguentar alguns minutos no máximo. Ancião, estamos aqui. O ancião Guan olhou e viu seus subordinados. Ele sorriu ao perceber que esses caras realmente confiavam nele. Pessoal, vou deixar a jovem senhorita aos seus cuidados. Vou parar o ancião Ami. Vou explicar tudo para vocês mais tarde. Ele disse a seus subordinados. Não se preocupe, ancião. Estou bastante confuso sobre o que está acontecendo, mas decidimos confiar em você. O executor George disse. Ele era o rank S mais forte do clã das bruxas e também era o assessor de confiança do ancião Guan. Alguém escolte a jovem senhorita embora. Ancião Guan disse enquanto observava o ancião Ami. Se alguém do lado oposto fizer um movimento, ele não mostrará nenhuma misericórdia. 10 pessoas foram ao lado dele e levaram Amanda. 4 deles tinham o nível de poder de um mestre no reino da exterminação, enquanto o resto estava no reino do desastre. O ancião Ami olhou para Amanda antes de voltar seu olhar para o ancião Guan. Ele lentamente abriu a boca e disse, e também estou confuso sobre o que está acontecendo, então não vou seguir a ordem do líder do clã para matá-lo. Vou apenas capturá-lo e decidir o que fazer depois de ouvir a situação de ambos os lados. Líder do clã será forçado a te matar se você fizer isso. Ele é quem matou o líder do clã anterior. Ancião Guan disse com um ranger de dentes. Onde está a evidência? E se o líder do clã é realmente quem matou o líder do clã anterior, então por que você não contou a ninguém sobre isso por um longo tempo? O ancião Ami o encarou com olhos frios. HMPH. Ami abriu a mão e um vórtice de energia se formou em sua palma. Ele levantou a outra mão enquanto fazia um movimento de agarrar. Então, um total de 12 agulhas voou do vórtice de energia. As agulhas eram de prata e cada uma tinha o tamanho de 15 centímetros. Esta era a arma da alma do ancião do clã das bruxas chamado Ami. A agulha perfurante voadora. O ancião Guan apertou os olhos quando viu as agulhas prateadas voando ao redor do ancião Ami. Parece que ele não iria conseguir sair dessa sem lutar. Lady Yasmin, mãe da jovem senhorita, me disse para ficar quieto sobre isso antes que ela morresse. Ela disse que não é culpa de Rovan e eu deveria observar Rovan de perto para descobrir a verdade. Ela me pediu para resolver esse problema sem afetar o clã. Mas Rovan sempre esteve em guarda. Não consegui encontrar uma oportunidade nas últimas décadas. Ele disse enquanto tirava sua arma da alma. Sua arma da alma não era majestosa ou grandiosa como o ancião Ami ou qualquer coisa assim. O dele era apenas um pedaço de uma pequena pílula branca. Seu nome é Pílula Condutora de Poder. Ele poderia materializar essa pílula 3 vezes ao dia e só poderia ser ingerida por ele. Se outras pessoas a tocarem, elas se transformaram em partículas de energia. Esta pílula condutora de poder lhe dará várias habilidades iguais às de um tesouro de grau escuro. Eu ouvirei a história completa depois de capturar você. O ancião Ami disse enquanto avançava em direção ao ancião Guan com agulhas voando ao lado dele. HMPH. O ancião Guan cerrou o punho com força e reuniu sua energia. Quando o ancião Ami chegou na frente dele, ele deu um soco poderoso que abalou toda a área. Boom! O executor George olhou para a batalha dos dois anciões antes de focar sua atenção nos oponentes à sua frente. Seus oponentes eram subordinados do ancião Ami. Um grupo de bruxas no reino da aniquilação. Mas ele estava feliz por não estar sozinho. Todos os executores do clã das bruxas estavam atrás dele.
Embora ele tenha sido reconhecido como o reino da aniquilação mais forte do clã, isso não significa que ele poderia derrotar várias bruxas no reino da aniquilação ao mesmo tempo. Significa apenas que ninguém poderia derrotá-lo em uma batalha individual. Vamos começar. Ele disse em um tom simples quando uma lança de 2 metros de comprimento se materializou em sua mão. Esta era sua arma de alma, a lança do jaguar psíquica. Bam! 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 Solta, Sten e Gragas cooperaram quando suas figuras colidiram com Rovan várias vezes. Toda vez que Rovan lançava um ataque, um deles era jogado longe por causa de quão poderoso Rovan era. Um único ataque de um reino da extinção foi suficiente para enviá-los em direção aos edifícios. Ah, porra! Eu não esperava em toda a minha vida que teria que lutar contra um reino da extinção. É emocionante, mas também é preocupante. Sten praguejou e uma explosão de energia saiu de seu corpo. Foi ele ativando condução elemental, força terrestre. Ele está brincando com a gente. Acabei de olhar para aquelas pessoas atrás dele. Gragas sorriu ironicamente. Os membros do clã das bruxas cercaram toda a área e estavam apenas esperando o comando do líder do clã para atacar. Não se preocupe com isso, apenas dê tudo de si. Sten olhou para ele. Ok. Gragas assentiu enquanto as chamas saíam de seu corpo e fluíam como uma corrente de água. Sua natureza era completamente oposta a uma chama selvagem comum. Era a chama que ele usava ao forjar armas e armaduras. Também foi um efeito posterior de seu condução elemental, força da chama. Ele olhou para Solta e disse, vi você, Solta. Use sua forma de liberação. Não teremos chance se continuarmos guardando força. Eu sei. Solta assentiu com uma expressão séria. Vocês terminaram de se prepararem? Rovan perguntou às 3 pessoas tolas na frente dele. Quase. Solta riu antes de perguntar por que você está se segurando contra nós. Não me diga que você realmente não quer matar Amanda. O que você está tentando dizer? Rovan olhou para ele enquanto sua energia tentava pressionar Solta, mas Solta rebateu usando a qualidade de sua energia. Ainda assim, ele não conseguiu compensar completamente, pois Rovan tinha uma tremenda quantidade de energia que ele não podia imaginar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ela é sua sobrinha. Você realmente quer matar sua sobrinha? Solta disse enquanto avançava e centenas de tentáculos pretos se ergueram do chão. O que você sabe? Rovan gritou enquanto acenava com a mão e os tentáculos pretos foram cortados em pedaços minúsculos. Olhou para os lados e viu Gragas e Sten. Sten empurrou sua alabarda, mas Rovan simplesmente moveu seu corpo e agarrou a alabarda. Então, ele rapidamente deu um soco no estômago de Sten antes de dar 3 em Gragas. Bang! Ele queria perseguir os dois para dar o golpe final, mas a gravidade ficou mais pesada de repente. Ele olhou para baixo e viu que o chão sob seus pés havia se transformado em uma poça de lama. Ambos os pés estavam afundando lentamente. Ao mesmo tempo, tentáculos pretos se ergueram mais uma vez e restringiram seus pés, puxando-o mais fundo na lama. De repente, ele sentiu uma enorme flutuação de energia atrás dele. Ele virou a cabeça apenas para encontrar Solta carregando um poderoso ataque. Disparo do raio negro. Um poderoso e enorme feixe de energia negra dispara da ponta do dedo de Solta. É inútil. Uma voz fria soou. Foi seguido por uma explosão de energia sem limites. Uma forma esférica de energia surgiu e destruiu tudo ao redor de Rovan. Boom! Merda! Solta abriu bem os olhos e no momento seguinte, Rovan já estava de pé ao lado dele. Esse cara ainda não estava tentando, ele poderia destruir os 3 facilmente. Você nem é digno de brincar comigo em sua forma atual. Rovan levantou o pé e antes que Solta pudesse reagir, já mandou Solta para longe com um chute forte.
A figura de Solta caiu no chão e rolou várias vezes antes que seu corpo parasse. Vão, disse Rovan, e os membros do clã que estavam esperando por sua ordem se moveram rapidamente. Eles jogaram dezenas de lanças de cima para o corpo de Solta. Bang! 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 As lanças perfuraram seu peito, pernas, braços e estômago. Argue! Solta cerrou os dentes enquanto estreitava os olhos. Seu corpo inchou e a energia que ele estava liberando disparou. Ah! Boom! Uma explosão ocorreu no local onde estava Solta. A poeira e a fumaça cobriram a área quando várias lanças voaram de volta para os membros do clã. Sou voz. Sou voz. Os membros do clã eram todos especialistas, então a maioria deles conseguiu evitar, mas houve infelizes que foram atingidos. TSK. Tão persistente. Rova estalou a língua e viu um monstro de 3 metros de altura sair correndo da fumaça. O monstro estava investindo contra ele com uma velocidade inacreditável. Ainda não consigo acreditar como um monstro pode obter uma habilidade tão poderosa. Ele murmurou enquanto puxava as mãos para trás e reunia sua energia. No momento em que Solta chegou na frente dele, no momento em que ele deu o punho. Ambos os punhos colidiram causando poderosas ondulações no ar.